Olá, bem-vindo ao Livros com Bolo. Sou Ed Van Fel e estamos lendo Crônicas de Limiar, volume 2, A Espada dos Dragões. Se você está gostando, peço que, por favor, se inscreva no canal para dar uma forcinha para esse canal que está começando. Apresenta para algum amigo que goste de livros de fantasia, de leitura, de aventura, de romance. E se você gostar, deixa sua curtida e um comentário, que eu já vou ficar muito feliz. Eu estou respondendo todos os comentários. Então, vamos lá? Capítulo 11. A cidade que não dorme. Depois de tanto tempo na estrada, dormir em uma cama parecia uma ótima ideia. Porém, Serenidade era o tipo de cidade onde as más ideias ganhavam força e cresciam como imensas árvores ou espessos matagais. Apenas Dirk e Romano já haviam estado naquela cidade. Para os outros, ela era surpreendente e nova, com sua população eclética e tolerante, seus grandes cassinos, seus anfiteatros dignos de Titânia e suas pousadas luxuosas. Vanna passou na frente de uma imensa pirâmide iluminada e não conseguiu evitar que seu queixo caísse. Uau! Peter Paul a acompanhava e também estava surpreso com a construção magnânima. Estavam a pé e duas mulheres de decotes dadivosos passaram por eles, dando risadinhas. Peter as cumprimentou cavalheirescamente, retirando seu chapéu, e as olhou seguindo para o outro lado da rua. Vanna olhava para a pirâmide, imaginando se já vira uma construção tão grande. Acha que devemos entrar? Perguntou Peter, sentindo-se intimidado pela construção. Sei lá. Vanna olhou para a rua, vendo outros estabelecimentos lotados. Vai ser meio difícil achar alguém nessa cidade. Eu não sei nem por onde começar. Bom, às vezes podemos fazer o mais simples, disse ele. Então se dirigiu às duas mulheres que conversavam animadas na calçada. Vanna ficou afastada, observando. Peter sorria e conversava, e as mulheres riam, como se flertassem, provavelmente já meio altas. Então, depois de alguns minutos, ele voltou para a companhia da guerreira. E então? Eu tenho um nome e um endereço, disse Peter com seu sorriso encantador. O nome era de um sujeito que sabia do que acontecia nas ruas de Serenidade, especialmente se envolvesse contrabando ou tráfico, fosse lá do que fosse. Onde encontramos esse homem? Perguntou Vanna. Ele costuma ficar na esquina da Rua dos Diamantes com a Rua das Noites Perdidas. Vanna olhou para ele e riu. Acho que essas mulheres te pregaram uma peça. Aquelas damas jamais mentiriam, disse, defendendo-as. Vamos perguntar. Para a surpresa de Vanna, as ruas realmente existiam. Caminharam até lá, admirando as roupas brilhantes e o excesso de joias nas pessoas que gastavam seu dinheiro na noite de Serenidade. Parece um lugar interessante para visitar quando se tem dinheiro, comentou o rapaz. Peter, qualquer lugar é bom para se visitar quando se tem dinheiro. Você acha que encontraremos o tal elfo? Vanna pensou, sentindo a brisa batendo em seu rosto e em suas pernas. Gostaria que encontrássemos, respondeu ela. Não só para esfregar no nariz daquele gáuricos petulante, mas também porque me preocupa em imaginar o que o mago pode fazer com ele. Bom, Noasan já ajudou antes, disse Peter. Talvez ele considere você uma amiga. Isso ajudará muito, mas antes temos que encontrá-la. Não muito longe dali, Joabe caminhava ao lado de Romano e Gruf. O rapaz estava vestido modestamente, como costumava se vestir quando não estava de armadura. Joabe e Gruf mantinham suas vestes habituais, pois tecido e couro chamavam bem menos a atenção do que as armaduras de metal de corpo inteiro. As duas moças não conseguiam parar de olhar a grandeza da cidade e tinham os olhos arregalados enquanto admiravam o imenso cassino que imitava o Coliseu. Em mármore puro e vivos tapetes vermelhos em sua entrada, lanças douradas brilhavam e refletiam as centenas de lamparinas acesas. Por Druântia, murmurou Joabe, quem faria uma construção dessas? Titanianos, claro, respondeu Romano. Titanianos não conseguem imaginar que existe alguma coisa lá fora maior do que eles. Imagino como deve ser Titânia, espantou-se Gruf. Deve ser grande, respondeu Romano sem muito interesse. Mas com o problema de sempre, cheia de titanianos. O templo é por ali, indicou ele. Espero que o patriarca possa nos receber a essa hora da noite. Considerando que Noasan é Noasan, acho que ele gostará de ser avisado, terminou Joabe.
Hit e Duck perguntaram pelas ruas sobre um mago poderoso e se sabiam algo sobre o desaparecimento de elfos. Disseram que havia um mago incrivelmente poderoso no Riviera e que elfos desapareciam por lá. Assim, foram até o Riviera, uma construção imponente em mármore negro e pedrarias que brilhavam ao refletir as tochas que o cercavam. Pagaram a entrada e caminharam pelo chão dourado, que brilhava como um espelho. Lá dentro, pessoas jogavam cartas, dados, roleta e algumas coisas que eles não sabiam o que eram. Perguntaram sobre o mago e os elfos desaparecidos a uma moça ruiva que servia bebidas coloridas. Ela respondeu prontamente: claro, por aqui. Eles se entreolharam e a seguiram por entre as mesas de jogo. Ao passarem por uma grande porta dupla, entraram em um ambiente totalmente diferente. Estava escuro, mas uma magia fazia com que todas as coisas brancas brilhassem como se fosse a lua. Um grito foi ouvido. Hit e Duck não viam mais a dama ruiva e procuravam a origem do grito. Diante deles, uma elfa foi iluminada. Vestida com um colã brilhante, a loira esguia gritava presa dentro de uma gaiola. Veja, disse Hit, precisamos ajudá-la. Claro, respondeu Duck com aflição na voz, mas tome cuidado, este lugar está cheio de asseclas do mago. Estão um tipo de transe, então tente não despertá-los. Uma música sinistra começou a tocar e Hit se apavorou. Deve ser essa música que está deixando essa gente em transe. É verdade, tape os ouvidos, rápido, ordenou Duck. Hit começou a correr com as mãos nos ouvidos, tentando chegar perto da elfa que continuava a gritar. Com as mãos ocupadas para não ouvir o som demoníaco, Hit ia usando os cotovelos para afastar as pessoas que estavam paradas no caminho, gerando uma série de reclamações. Antes que ele chegasse, um homem no manto branco fosforescente apareceu ao lado da elfa, o rosto soturnamente encoberto por um capuz de um manto de tecido brilhante prateado. Ele ergueu os braços, mostrando um universo de escuridão dentro dele. No movimento brusco, mas teatral e elegante, ele apontou para a gaiola. A elfa gritou e se encolheu, e numa explosão, ela se transformou em um lindo tigre branco. Maldito! Gritou Hit, que não conseguia chegar mais perto. E então uma onda de aplausos encheu o ambiente. As luzes se acenderam, e o mago de manto prateado retirou seu capuz, mostrando-se um moreno magro de cabelos muito pretos. Agradecendo os aplausos, ele jogou o manto graciosamente no palco. Hit finalmente chegara perto bastante para vê-lo. O que você fez com ela? Gritou Hit, apontando para o tigre na jaula. Disfarce esse feitiço maldito! O mago riu, divertindo-se com uma plateia tão crédula, e então apontou para seu manto no chão. Imediatamente o manto se mexeu e então se ergueu. O mago puxou, mostrando a graciosa elfa de colã brilhante, com um sorriso enorme e gestos delicados ensaiados de agradecimento. O mago chamou Hit para o palco e o apresentou para a plateia, que encheu o teatro de aplausos animados. Hit, ainda com as mãos nos ouvidos, avistou Duck sentado numa mesa, aplaudindo e morrendo de rir. E foi aí que ele percebeu que ele tinha caído numa pegadinha. Tirou as mãos dos ouvidos devagar, deu um sorriso amarelo e um aceno bege para a plateia. Às vezes, as coisas não acontecem como nós esperamos. Temos duas alternativas nesses casos. Nos adaptamos ou nadamos contra a maré. Wanda e Peter Paul retornaram de sua expedição com poucas informações e nada mais que pudesse ser feito naquela noite. Perto da estalagem onde pousaram, ela estava olhando a cidade que parecia tão pulsante de noite quanto de dia. Depois que Peter Paul subira para seus aposentos, se deu ao luxo de ficar um pouco mais e simplesmente observar. Viu jovens casais com braços enlaçados, romanticamente enamorados, caminhando pelas ruas que refletiam as luzes dos achotes e lampiões que tremulavam ao redor. Viu casais mais maduros caminhando com o mesmo brilho no olhar e a suavidade nos sorrisos. Gostaria de não estar pensando nisso naquele momento, mas a imagem de Duck preocupado com ela, depois que for estrangulada, não lhe saía da mente. Seu coração parecia responder à esperança de uma possibilidade que já tinha abandonado. Ele parecia se importar com ela. Talvez ele gostasse dela. Se gostasse, não estaria com outra. O que ouviu foi sua própria voz, que, junto com o som das risadas e alegrias passageiras da noite,
tentava calar as dúvidas de seu coração e suas esperanças infundadas. Distraiu-se por 1 minuto, ou talvez menos que isso, pensando nos assuntos do coração que todos, cedo ou tarde, acabam vivendo. Foi o bastante para que alguém tapasse sua boca e a puxasse no solavanco para a lateral da estalagem. O coração saltou, mas logo se deparou com quem a atacara. Um belo moreno de cabelos semilongos e negros, como as asas do corvo, lhe sorria, aproximando-se para um beijo que só não foi mais longo porque ela o interrompera. — Você quer morrer? Romano riu, imaginando que ela ficaria brava com a brincadeira. — Estava louco de saudades, disse ele. — Estávamos juntos o tempo todo, sorriu ela. — Estávamos, e não estávamos. A ideia de manter o relacionamento deles em segredo pedia muita discrição. Como estiveram sempre cercados pelos amigos nos últimos 10 dias de viagem, não tiveram oportunidade de estarem realmente juntos. Romano passou as mãos nos cabelos dela e tocou gentilmente o pescoço, ainda marcado e dolorido. — Ainda bem que Gruf matou o desgraçado, murmurou ele. — Se ela não o tivesse feito, eu o faria. — Estou bem, herói. Só não me acuse de ter dormido sem minha espada, ou eu terei que lhe dar um soco. Aproveitando as cores e luzes da cidade como distração, os dois saíram de mãos dadas. Vanna trocara rapidamente de roupa na estalagem e agora usava um vestido e uma longa e leve echarpe que dançava com a brisa e contrastava com a noite. Conseguiram sair sem serem vistos pelos amigos que já tinham chegado ou pelos que ainda não tinham sido vistos. Admiraram a cidade, enquanto ele contava a ela o que sabia do lugar. Numa barraquinha, compraram uma maçã do amor vermelha e brilhante e seguiram pela rua naquela agradável noite de lua crescente. Ali, eram apenas um casal como tantos outros, caminhando entre histórias e prazeres. — E então, você prefere as bonitas ou as inteligentes? Perguntou Vanna, apenas puxando conversa enquanto passaram por 2 mulheres belíssimas, uma loira e uma morena. — Nenhuma das duas, querida. Eu só quero você. Vanna lhe deu um sopapo no braço enquanto ele ria e comiam juntos as maçãs rubras. Saboreando sua maçã do amor, algo que sua cidade natal fazia muito bem, Vanna olhou com ternura para seu par. Era algo diferente e inesperado. Romano era um jovem muito bonito e, de fato, se divertiam juntos. A cada dia, ela se sentia mais próxima dele e seu carinho crescia. — O que foi? Perguntou ele. — Tem alguma coisa no meu rosto? Ela riu e lhe deu um beijo na face, doce como a maçã que comiam. O rapaz sorriu, sentindo o encanto do momento. Abraçou a moça e caminharam mais um pouco, falando de amenidades e coisas que os faziam rir, até que retornaram para a estalagem. Precisavam dormir para dar prosseguimento na missão no dia seguinte. Pouco antes de chegarem na pousada, Romano parou, puxando-a delicadamente pelo braço. — Melhor nos despedirmos aqui. Ela sabia que trocarem beijos na frente da estalagem, onde todos os amigos estavam, era, de fato, um risco. Pensou em sugerir que acabassem logo com o segredo, mas antes de abrir a boca, alguém chegou. — Romano! Ela viu o moreno arregalar os olhos como o gato que foi pego com o passarinho na boca. Ela se virou e viu um loiro de bochechas rosadas e olhos verdes com um sorriso e um ar de surpresa. — Morrissey! Romano não escondia surpresa. Os 2 homens se abraçaram como velhos amigos, e Vanna ficou naquela situação de não fazer parte do mundo onde as perguntas que faziam um ao outro faziam sentido. Até que o loiro olhou curioso para ela. O tipo de curiosidade que merece uma boa olhada de cima a baixo. Romano não teve outra opção a não ser apresentar a moça. — Essa é Vanna do Mendragon, minha companheira de armas. Morrissey abriu um sorriso e era óbvio que ele já tinha tido sua cota de álcool na noite. — É assim que chamam agora? Ele pegou a mão da moça e a beijou galantemente. — Somos apenas amigos, insistiu Romano. — E como vai Madeleine? Vanna viu que o Romano engasgou e as palavras não saíam. O nome Madeleine ainda tinha um forte efeito sobre ele, e ela sabia que deveria entender. Tudo ainda era muito recente. — Está na hora de eu ir, despediu-se ela sorrindo. Deixou os rapazes conversando e seguiu para a estalagem. Subiu as escadas e entrou no quarto que dividia com Gruf e Joabe, que já estavam dormindo. Vanna foi até a janela e deu uma longa olhada para a lua. Estava começando a gostar de Romano. Gostar de verdade. Gostaria de saber se ele estava mergulhando nesse lago também ou se ainda nadava, em sonhos,
com Madeleine. E até o próximo capítulo.